Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar tudo sobre o sal. Será que o nosso querido sal de cozinha ele faz tanto mal assim para o coração? E quais os benefícios e malefícios do sal? Qual a dose ideal que devemos consumir? Tem algum sal ali que seja melhor que o outro? E para que o sal serve para o nosso corpo? Se você quiser saber tudo sobre esse tempero tão consumido, fica comigo até o final do vídeo, que esse vídeo está imperdível, hein? Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Vamos falar hoje sobre o sal. Vejo sempre muita gente aí falando que o sal faz mal para o coração, que o sal faz isso, que o sal faz aquilo. Mas o que de fato é verdade? Mas primeiro não esquece, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Lembrando que são 2 vídeos novos toda semana, vídeos relacionados à saúde do coração. Não tem o porquê você não assistir. Depois se inscreve no meu Instagram, tá? Meu Instagram é o dr.iano, aquele com selo de verificação. Bom, o sal todo mundo tem em casa. O sal de cozinha é composto principalmente por sódio e cloreto, que são 2 eletrólitos importantes para o corpo humano. O sódio ajuda a regular o equilíbrio ali dos fluidos no corpo, transportar nutrientes, manter a nossa saúde óssea, enquanto o cloreto ajuda a manter a acidez do sangue e a função dos nossos músculos. Falando um pouco mais a fundo sobre o sódio. O sódio é um mineral essencial para o corpo humano e é necessário para várias funções importantes. Ele ajuda na regulação do equilíbrio dos nossos fluidos. O sódio ajuda a regular a quantidade de água que está presente dentro e fora das nossas células, mantendo ali o equilíbrio adequado, dos fluidos do nosso corpo. Isso é importante para manter a hidratação adequada e a pressão arterial ali dentro dos níveis normais. Ela é essencial para a condução dos impulsos nervosos. O sódio desempenha um papel importante na transmissão de impulsos elétricos ali pelos nervos do corpo. Esses impulsos são responsáveis por coordenar as funções do corpo, como a contração muscular, a atividade de contração do músculo cardíaco. Outra função importantíssima: o sódio é fundamental para o transporte de nutrientes. O sódio, assim como a glicose e os aminoácidos, eles ajudam a transportar os nutrientes através das células do corpo, sendo importante então para o metabolismo celular e para o fornecimento de energia para o nosso corpo. E por fim, o sódio ajuda na manutenção da saúde óssea. Essa aí você não sabia, né? Achava que era só o cálcio, né? Mas o sódio é sim necessário para absorção e manutenção de cálcio nos nossos ossos, ajudando a manter então a nossa saúde óssea em dia. Olha então quanta função o sódio tem, hein? Você conhecia todas elas? Pois deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E o cloreto, que também faz parte do sal, para que ele serve? O cloreto desempenha várias funções importantes no corpo humano. Ajuda a regular a acidez do sangue. Sendo assim, o cloreto ajuda a manter o pH do sangue em equilíbrio, o que é importantíssimo para o funcionamento adequado do nosso corpo. Auxilia também na função ali muscular, sendo fundamental para que nossos músculos ali funcionem direitinho. Ajuda a transmitir os sinais elétricos entre as células musculares. O cloreto ajuda também na digestão, pois é um componente importante ali do ácido clorídrico no estômago, que ajuda então na digestão dos alimentos. E por fim, o cloreto ajuda a regular o equilíbrio de fluidos no corpo, trabalhando ali em conjunto com o sódio, equilibrando então o nosso balanço hidroeletrolítico. Olha aí só coisa boa, hein, meu? E você achando que o sal só fazia mal para o nosso corpo. De fato, esse tempero tão precioso é de longe o mais consumido do mundo, mas não deve ser consumido em exagero. O que acontece com a pessoa que come muito sal? O consumo excessivo de sal pode ter vários efeitos negativos ali na nossa saúde. O excesso de sal, ele faz aumentar a pressão arterial. O consumo excessivo de sal pode levar a um aumento, então, da pressão arterial, que, num segundo momento, vai aumentar o risco de doenças cardiovasculares, como infarto, derrame, insuficiência cardíaca. E quanto aumenta a pressão o uso do sal? O quanto o sal pode aumentar ali a pressão arterial? Ele pode variar de pessoa para pessoa.
dependendo da idade, genética, da dieta, do estilo de vida. Mas numa média, para cada 6 gramas de sal de cozinha, pode ocorrer um aumento da pressão arterial sistólica em cerca de 3 milímetros de mercúrio, né? Em pessoas que não têm pressão alta. Já em pacientes hipertensos, essa mesma quantidade de sal vai aumentar em média ali 6 milímetros de mercúrio. É muita coisa, pessoal. 6 gramas de sal ali é uma colher rasa ali de chá, né? Agora imagina você num churrasco, por exemplo, quanto de sal que você não come. Imagina o quanto então que pode aumentar a tua pressão. Segunda consequência do excesso de sal são as doenças cardiovasculares. O consumo excessivo de sal então está associado a um maior risco, né, de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Como eu falei, infarto, derrame. E justamente por aumentar a pressão e poder sobrecarregar o nosso coração. Além disso, quem ingere mais sal geralmente come mais, ganha mais peso, fica mais resistente à insulina, ou seja, tem mais chance de virar um diabético no futuro. E diabetes, você já sabe, né? É uma das doenças mais letais para o coração e por muitas vezes ela é negligenciada. Terceira consequência são as doenças renais, pessoal. O consumo excessivo de sal pode levar a problemas renais, como a formação de cálculos, sobrecarga renal por conta do aumento da pressão. Pode ocorrer ao longo do prazo insuficiência renal, resultando assim na retenção de líquidos, o que pode causar inchaço, pior ainda maior da hipertensão arterial. Olha aí que bola de neve, né? Muito sal, rim ruim, aumento da pressão. Aumento da pressão, piora da insuficiência renal, piora da insuficiência cardíaca, aumento do risco de infarto, de derrame. E qual então é a quantidade ideal de sal para consumir por dia? A quantidade ideal de sal que deve ser consumida por dia é de no máximo 5 gramas. Como eu disse, isso equivale a cerca de uma colher rasa ali de chá. Mas sabe quanto nós brasileiros consumimos em média? Chuta aí, quantos gramas? 12 gramas de sal por dia, pessoal. Mais que o dobro do recomendado, tá? Eu sei, você aí deve gostar aí de um salzinho, né? Gosta de um churrasquinho? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Pessoal, sabia que a Clínica Iano agora está aqui em Indaiatuba? Então você de Indaiatuba, Campinas, São Paulo, Salto, Itu, Sorocaba, Jundiaí, Limeira, pode se consultar com a gente via presencial, a gente está aqui em Indaiatuba. Agora, sabendo dos benefícios e malefícios do sal, o que você vai fazer então? Depois de te assustar, calma que agora eu vou te ajudar. Você sabe então que temos vários tipos de sal. O sal refinado, o sal do Himalaia, o sal marinho. Tem algum que seja melhor? Na verdade, não tem estudos que comprovam nenhuma superioridade de algum sal, ok? O segredo, então, é consumir na quantidade certa, de até 5 gramas de sal por dia. Muita gente usa, por exemplo, o sal do Himalaia, mas acaba colocando lá o triplo de sal para temperar uma salada ou uma comida. Aí pode ser até pior do que usar o próprio sal comum. Então, o segredo é a moderação. É você ingerir nas quantidades corretas. Assim você terá não só os benefícios do sal e tua pressão vai estar bem controlada, o teu coração, o teu cérebro, os seus rins, eles vão agradecer. Na dúvida, sempre busque o auxílio de um profissional para te orientar, ok? Seja um bom cardiologista, seja uma boa nutricionista. Eles vão saber te orientar com relação ao quanto de sal que você tem que consumir. Não esquece esse valor de 5 gramas de sal e tem que ser na comida inteira do dia, tá, pessoal? Não adianta fazer lá a comida com 5 gramas de sal, depois levar o saleiro lá em cima da mesa lá e arrebentar ali de sal na hora do almoço. Tá ok, pessoal? Então se você gostou do vídeo, não esquece depois de compartilhar com seus amigos aí que adoram um salzinho, que adoram um churrasquinho, né? Compartilha essas informações aí com todo o pessoal. Tá bom, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.